Eu sempre fui aquela pessoa que pensa demais. Pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado e até no que talvez nem vá acontecer. E o resultado de pensar demais é a ansiedade. Eu não só me tornei uma adulta ansiosa, como eu fui uma criança ansiosa também. Com o tempo, terapias, meditações foram me ajudando a lidar melhor com isso. Mas nos últimos anos, quanto mais tempo eu passo no meu celular e nas redes sociais como um todo, mais eu sinto essa minha ansiedade voltando e crescendo. Eu já compartilhei aqui no canal algumas mudanças que eu fiz, algumas mudanças de hábitos que me ajudaram nessa ansiedade, como me exercitar mais, criar o hábito da leitura. E desde o ano passado eu venho tentando resgatar um hábito que eu sempre gostei, mas que eu nunca levei muito a sério, que é escrever. Eu sempre fui a pessoa da agenda do papel, pra mim isso funciona desse jeito. Mas escrever meus pensamentos, ideias, coisas aleatórias assim, nunca ia pra frente. Se você, assim como eu, já tentou manter esse hábito da escrita e não conseguiu, talvez o tipo de caderno que você escolheu esteja influenciando nisso. Mudar o formato pode fazer toda a diferença. E existem vários tipos de caderno, né? Tem a agenda, que provavelmente é o mais conhecido, né? Nela você pode anotar compromissos do dia, tarefas, fazer umas listinhas para depois dar um check no final do dia. Essa, inclusive, foi o que eu sempre usei e continuo usando. Tem o formato diário também, para você registrar o que você viveu, o que você sentiu. Geralmente você escreve em ordem cronológica, né? Eu sinto que é uma coisa muito mais íntima. Você pode usar como um journal também, que eu acho que é bem parecido com um diário, na minha opinião, para organizar pensamentos, reflexões, mas eu acho que ele é um pouco mais estruturado que um diário e menos íntimo também. Acho que é mais um lugar para colocar talvez autorreflexão, ou você pode criar um Commonplace Book, esse nome enorme, que nada mais é do que um caderno de referências. Nele você escreve ou cola frases, ideias, trechos de livro, coisas que você queira lembrar depois e de vários assuntos. Geralmente ele é um pouco mais estruturado, com sumário, marcações por temas também. E esse tipo de caderno ele já era usado por várias pessoas importantes aí no mundo, como Leonardo da Vinci. Ele tinha esse tipo de caderno que misturava ideias, rabiscos, listas e reflexões. Para ele era como um commonplace book visual, já que ele acreditava que a escrita era uma extensão da mente criativa. Eu já até comentei aqui no canal que eu tava tentando criar um caderno desse pra mim tem algum tempo, mas o que mais me chamou a atenção recentemente foi um caderno que se chama Zibaldone, e que na verdade é o mais antigo de todos. Ele surgiu na Itália lá no século XIII, na época em que os mercadores usavam esses cadernos para registrar tudo, as suas atividades comerciais, experiências pessoais também, reflexões, listas. Era literalmente um amontoado de coisas, como o próprio nome italiano diz. Sem ordem, sem estrutura e sem estética também. Uma mistura aí de desabafos, rascunhos e até pensamentos aleatórios, tudo num lugar só. A ideia é que você consiga retornar sempre a esse caderno para consultar alguma coisa ou até mesmo relembrar do que você quis anotar em determinado dia ou determinado ano. E o engraçado é que mesmo antes de eu saber da existência desse caderno, era a forma como eu mais me identificava. Você pode usar só um tipo ou misturar todos eles. O importante é que funcione para você. Todo esse tema e essa volta com o hábito da escrita me lembrou muito um vídeo que eu fiz aqui no canal recriando a rotina do Hayao Miyazaki, o diretor do estúdio Ghibli. Ele tem o hábito de escrever e desenhar coisas simples do dia a dia, coisas que talvez achamos que não têm importância ou que são corriqueiras demais. Um simples passeio pelo parque ou até mesmo uma folha caindo. Ele acredita que são nesses pequenos momentos que a verdadeira beleza da vida se revela. E que algo que a gente registra hoje, mesmo que pareça pequeno, pode virar uma ideia ou um projeto grande lá na frente. A gente nunca sabe, né, como é que vai ser a vida. Ele registra no caderno dele cenas bem da rotina, crianças brincando na rua. Escrever também é uma forma de você reparar mais nas coisas, reparar mais nos detalhes. Coisas que até passariam batido. Eu demorei para entender por que eu nunca conseguia seguir com esse hábito, até que eu percebi que eu me segurava demais. Eu queria fazer tudo perfeito,
do jeito mais bonito possível. Queria escrever frases inteligentes, reflexões profundas. Parecia até que eu tava tentando escrever pra alguém ler e não pra mim. Então, dessa vez, eu me propus a fazer diferente. O primeiro passo foi começar a usar um caderno só para escrever os meus sentimentos em relação ao meu dia. Acho que eu posso chamar de diário, talvez? O meu escolhido foi esse, um caderno que meu marido me deu e que eu não tinha usado até então. O bom é que ele tem bastante espaço para escrever. Eu percebi que eu voltei a usar muito o meu celular e percebi também que era sempre no horário da noite. Então eu coloquei exatamente nesse momento para escrever sobre o meu dia, ao invés de ficar só rolando meu feed bem no momento antes de eu dormir. Não precisava ser nada especial, só algum pensamento que ficou ali por muito tempo na minha cabeça durante o dia, algum momento que eu queira registrar, alguma conversa que eu tive, mesmo que fosse pequeno, o importante era colocar pra fora. Eu queria olhar para os meus dias com um pouco mais de apreço, conseguir encontrar alguma coisinha, por menor que fosse, que fez aquele dia ser um dia bom. Já o segundo foi experimentar levar um caderninho comigo. Um caderno menor, que eu deixei reservado só pra isso, meu Zibaldone. Algo fácil de carregar e que eu pudesse deixar sempre na minha bolsa. Escolhi então esse aqui. Fosse para anotar uma ideia que surgiu no meio de uma conversa, uma coisa que eu queria me lembrar depois, ou algo que eu notei no meu passeio, na minha leitura, porque eu percebi que muitas vezes eu tinha alguma ideia, ouvi algo que me interessava e que eu queria pesquisar depois, enfim. E como eu não escrevia aquilo, simplesmente apagava da minha memória, eu não lembrava mais. O que eu fui percebendo com o tempo é o efeito disso tudo. Quando eu escrevo, os pensamentos que parecem gigantes na minha cabeça ficam muito menores no papel. Eles ficam mais claros. Quase como se eu conseguisse me ver de fora da minha cabeça. Sair do meio da confusão e olhar com um pouco mais de calma para aquilo. E muitas vezes eu percebo que muito daquela ansiedade era só excesso, ela nem precisava existir. Não era um problema real e mesmo que fosse, quando eu escrevia, aquilo diminuía de tamanho, se tornava mais fácil de lidar, mais fácil de manusear aquele pensamento. O grande problema de ser uma pessoa que pensa demais e com isso se torna ansiosa é que muitas vezes isso te paralisa. Você pensa muito, mas não age tanto. E eu quero ser uma pessoa cada vez mais leve. Então escrever tem sido o meu jeito de esvaziar, de deixar no papel aquilo que não serve. Além disso, escrever também ajuda muito com a criatividade, porque de longe a minha maior crise em relação ao meu trabalho é a criatividade. Eu tenho tantas ideias, mas elas ficam só na minha cabeça. Primeiro porque quando eu penso já na minha cabeça, eu acho que aquilo não vai dar certo, que não vai pra frente, eu me auto-saboto ali mesmo. E segundo porque eu não registro. Eu não passo ela pro papel, eu não deixo ela evoluir. Parece que no papel as ideias se sentem mais à vontade, ganham até mais coragem. Pode ser que fique só
ali para uma consulta, ou pode ser que elas cresçam, que elas evoluam e virem algo muito maior e muito melhor também. Sabe, escrever só suas ideias sem a cobrança de ser algo genial, eu acho que é um jeito de deixar a criatividade respirar. E tem algo importante nisso, né, de escrever sem pensar nessa bolha de produtividade. Nem tudo precisa virar conteúdo, precisa virar projeto ou virar um plano de ação. Às vezes escrever é só existir no papel. É só dar forma a um pensamento ou um sentimento e deixar ele ali. Nem tudo precisa ser algo útil. A coisa mais importante pra mim foi não escrever no celular. Eu já tentei várias vezes usar plataformas, aplicativos tipo Notion, usar um segundo cérebro em aplicativos específicos. Já testei vários, mas eu nunca conseguia criar esse hábito, isso nunca ia pra frente. Primeiro porque quando eu escrevo no celular, a chance de quando eu terminar e ir para um outro aplicativo, de receber uma notificação e ficar ali por muito tempo é gigantesca. E segundo, porque eu percebi que eu perdia mais tempo tentando encontrar um template, ajustando o visual, tentando deixar tudo aquilo do meu jeito, de uma forma que me agradasse, do que de fato me organizando ou do que de fato escrevendo os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas ideias. E pra depois ainda de ter perdido tanto tempo escolhendo o template, não seguir com aquilo, não continuar usando aquela plataforma. Engraçado que usar papel e caneta também virou uma forma de me desconectar das telas. E eu acho que tem algo muito bonito nisso também, ter registros físicos. Eu falo bastante sobre registros aqui no canal, né? Mas é que com o tempo eu tenho percebido a importância disso na minha vida e nos meus dias. Conseguir reler esses cadernos daqui a algum tempo, alguns anos, ver a minha letra como era naquele momento, o que eu tava sentindo, o que eu escolhi escrever naquele momento, saber que aquilo ali é um registro íntimo, um registro verdadeiro. Eu acho engraçado como quando a gente tá pensando demais sobre um assunto, ou quando, no meu caso, tô nesse processo de retomada desse hábito, parece que tudo ao seu redor só reforça essa sua ideia. Eu já tava nesse processo de escrever mais, de registrar mais, e aí eu li o livro Oração para Desaparecer, da Socorro, e esse trecho me pegou muito. A vida é feita de palavras. Elas explicam e fazem nascer e morrer. Se ninguém pronuncia um nome, este ser está morto, mesmo que respire e leve um coração batendo no peito. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. Não lembrar delas me condenou ao abismo. Não saber o nome das pessoas, do meu lugar, da narrativa da minha vida. Tudo o que somos é história, e história se conta com palavras. Eu também li recentemente um livro bem gostosinho que chama A Loja de Cartas de Seul, que fala muito sobre cartas escritas e memórias. E tem um trecho que me pegou bastante também, que diz: ao contrário de e-mails e mensagens, as cartas não envolvem somente o conteúdo, mas também o estilo da escrita. A carta é um espaço onde é possível colocar imagens, e dependendo da caneta escolhida, o tom da mensagem muda. Acho que as cartas são a ferramenta mais sincera, pois é onde podemos ver a personalidade da pessoa que a escreveu. Tudo isso me fez pensar muito em como a nossa escrita, a nossa letra, é algo tão pessoal nosso, e que às vezes a gente nem lembra. Me lembrei de como eu adoro encontrar recadinhos que eu deixava quando eu era criança, dos meus irmãos também, e ver como era a minha letra naquela época, como que eu escrevia, e lembrar também da letra linda que a minha avó tinha. Ter esse tempo só meu de escrever também é uma forma de cuidado. E se você também sente que anda com a cabeça cheia, assim como eu, talvez escrever seja um bom lugar para começar. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, só precisa ser seu e pra você.